E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um MentorCast. Hoje mais um dia especial, estou aqui com meu amigo, também conselheiro, George. Cara, especialista, melhor do que especialista, ele é um estrategista comercial. Caraca, bom demais esse termo, hein? Jorge, fala um pouquinho sobre você. Como que você chegou aqui? Bom, vamos lá. Boa tarde, meu nome é George, sou cuiabano. E de Cuiabá eu tenho uma estratégia, uma carreira profissional desde os meus 13 anos de idade, onde eu vim construindo algumas empresas desde 1993. E especificamente como eu cheguei aqui, eu estava com 105 quilos e vendo o caboclo falar, seu comedor de açúcar, seu comedor de açúcar. Eu falei, não, vou ter que mudar essa estrutura aí. E na quarta-feira de cinza do carnaval, eu decidi fazer a quaresma e de lá pra cá eu venho reconstruindo o meu corpo. São mais de 15 quilos emagrecidos e nesse processo de aprendizado que eu venho de conhecimento, eu evolui muito, principalmente depois de julho, quando eu cheguei aqui. Bom demais. Quer continuar evoluindo ou como que é? Ou você já evoluiu o suficiente? 15 quilos já é o suficiente? Evoluiu muito ou quer evoluir mais? Fala eu nem comecei a evoluir, né? Eu nem comecei, porque ainda tem o triatlo, ainda tem o Ironman, ainda tem todos os desafios que a gente colocou para nossa vida futura, porque é só através do desafio que a gente se descobre. Boa, muito bom, Jorge. Ó, sabe que é uma honra e um prazer ter conhecido você. E a gente tem estreitado esses nossos laços, isso é muito bom. E eu fiquei muito surpreso com o seu conhecimento, justamente nessa área comercial. Tem muitos pontos que a gente tem em comum sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre hierarquia comercial. Bom, de um então, modo geral, para o pessoal entender. Como que eu cheguei a essa conclusão e a esse nome? Bom, primeiro eu comecei a avaliar que hierarquia, na minha vida, eu olho para todos os lados e eu tenho hierarquia. E quando eu olho para o comércio, eu não tenho. Bom, desde quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Onde os índios trocavam espelho com os portugueses por ouro, nunca houve isso, né? Então, entendendo que eu comecei como promotor de venda de prateleira de supermercado até 98, desenvolvi o mercado do Mato Grosso de 98 até 2007, onde foram mais de 80 municípios explorados dentro do Mato Grosso, visitando diversos segmentos, e a gente explorou como representante comercial uma grande capilaridade de produtos dentro do estado. E de abril de 2007 até 31 de julho de 2007, nós desenvolvemos algumas indústrias dentro do Mato Grosso, através de uma das minhas empresas, que é a representação comercial. E dessas indústrias, nós passamos por diversos segmentos de mercado. Tá? E nisso foi me colocando, peraí. Eu fiz um comparativo que eu vendia no Mato Grosso, o que o meu irmão e a minha família vendiam no Mato Grosso, e o que eu vendia no Mato Grosso do Sul era 4 vezes menos, eu não conseguia escalar. E nessa escalada eu fui captando outras indústrias para chegar naquilo, pelo menos 50% que ele fazia. Então, o hierarquia comercial foi desenhado em toda a minha trajetória de 30 anos de mercado a entender todas as cadeias comerciais que hoje eu atuo. Que legal. Porra, apesar de parecer complexo, mas é simples. Você está trazendo a sua experiência para uma área, uma dor que você viu no mercado, um desconhecimento geral, né? Que é mais ou menos isso. Nesse ponto, pensando nisso, fala para mim, o que define o pequeno varejo no mercado brasileiro? Bom, qual é o pequeno e qual é o grande? Qual a diferença? O que define o pequeno? Simples e rápido. O pequeno varejo detém 80% dos empregos do país hoje. 97,4% dos 21 milhões de CNPJs do país são de pequenos e médios varejistas, tá? Que hoje, né, são pequenas empresas, na verdade. Varejos mesmo são 2,4 milhões de varejos nesse
meio, né? Porque dentro desse segmento empresarial, nós temos 3 formas de ganhar dinheiro no mundo. Natureza, certo? Vamos fazer assim, né? Natureza, produto acabado e prestação de serviço. Então, eu sou especialista em distribuição de produto acabado. Tá? Então, para o pequeno varejo, ele precisa entender que se ele continuar comprando da forma que ele está, ele não vai conseguir sobreviver para os próximos anos diante a tamanha tecnologia que está chegando no mercado. Legal. Então você quer dizer que o pequeno varejista ele tem uma dificuldade de competir com os grandes varejistas. E você tem o remédio para isso. Você viu essa dor e a hierarquia comercial faz parte disso. Explica um pouquinho como que o pequeno varejista pode concorrer com o grande. Que eu vejo uma dificuldade dele conseguir, porque o poder de compra de um grande é muito maior, né, do que o de um pequeno. Explica para mim. Isso parte do princípio que o pequeno varejista ele precisa conhecer não o CNPJ com quem ele compra, ele precisa conhecer o CPF. Quando ele pensa que ele precisa parar de vender preço, porque ele nunca vai conseguir concorrer com um grande varejista ou com um grande atacado generalista, que são as empresas de maior incentivo fiscal do país. Além de maior incentivo fiscal, são de maior volume. Imagina o que eu te falei, 2,6% dos CNPJs brasileiros determinam 73% do faturamento do PIB. Isso é uma situação de domínio de mercado total. Como é que ele se diferencia? Com planejamento de compra e com abertura de mix de determinadas indústrias. Não adianta ele comprar preço de várias marcas se ele não trouxer as indústrias para dentro do negócio dele e falar assim, não, você é a minha marca, eu vou trabalhar com o máximo de mix seu. E aí você passa a não vender preço, e sim vender a valor. Incluir valor e fazer as marcas industriais investir no seu negócio. Ah, que legal. Então, pelo que eu entendi, pelo que você falou, o ideal é ele não querer... O erro dele, do pequeno varejista, então, é competir por preço. Não é esse o caminho que ele deve tomar. É isso que você está me dizendo? Exatamente. E o que ele deveria fazer, então? Na verdade, ele tem que agregar valor ao produto dele para esquecer a questão de preço. Porque, ou em algum momento, ele pode competir com o varejista na questão de preço também. Ou isso não é relevante. O ponto principal que ele precisa entender é o seguinte, ele tem que diferenciar. Ele tem que saber o que é um atacado generalista a cunho nacional, que tem os maiores incentivos fiscais do país, o que é o atacado varejista, que também tem os maiores incentivos fiscais do país, que recentemente o governador do Mato Grosso, sexta-feira agora, lançou um vídeo nas suas redes sociais, pegando o grupo Carrefour, que está cortando a carne brasileira, que não vai comprar mais. Então, quando esses varejistas ganham o tamanho da importância de mercado e do faturamento, e o varejista ainda alimenta o seu principal inimigo, quanto mais esses caras crescem, menos imposto é arrecadado por eles. Mais o pequeno varejo paga, mais a população paga. É uma balança comercial, pô. Porra, que legal. E você acha que esse pequeno varejista, se ele aumentar o mix de produto dele, isso vai ajudar ele? Como que isso pode acontecer? Ou não? Se ele aumentar o mix de produto, ele vai criar uma fidelização no seu CPF. O que acontece? Quando uma indústria monta uma estratégia de mercado, a indústria monta uma máquina para fabricar 1000 garrafas dessa. Aí a indústria chega no grande varejista e coloca 60%, 70% do seu volume. Só que ela precisa do pequeno e médio varejista. Não tem como ela ficar sem. E aí ela chega por um preço 40%, 50% mais caro. O que é que está faltando o varejista, o pequeno varejista fazer? Se posicionar com planejamento, entendendo que ele precisa programar suas compras para um mês, para o trimestre, para o semestre e para o ano. Se ele não faz isso e ele não afunilar a quantidade de marcas que ele trabalha, ele não consegue criar um relacionamento aonde ele vai conseguir montar um contrato com essa indústria. Então, varejistas, vocês que faturam mais de 1 milhão por mês, vocês já têm condição de se aproximar da indústria ou do distribuidor especializado da indústria e saber diferenciar o que é um e o que é outro. Que legal. Você acha que
o pequeno varejista também pode usar algumas outras técnicas. Por exemplo, o que você acha de um atendimento personalidade? Porque o pequeno, eu acho que tem essa vantagem sobre o grande. Né? Ele tem contato direto com o seu cliente, que é o cliente final, que é direto. Você acha que um atendimento personalizado pode também ser uma forma dele melhorar o seu negócio? Eu tenho uma passagem com um colega que tem uma rede de farmácia. Eu falei assim, cara, como é que você faz para você lutar contra as maiores redes do país que estão à sua volta e abrindo farmácia na sua frente? Ele falou, atendimento. O atendimento que eu tenho nas minhas farmácias, o grande não faz. O grande não dá conta de fazer esse nível de atendimento. Então, o pequeno varejista, se você não capacitar o seu repositor, o seu caixa, o seu gerente, e se você não criar uma cultura empresarial no seu bairro, no seu município, no seu estado, principalmente com posicionamento digital, você não consegue fazer com que aquela população do seu bairro entenda que você é o case e você faz parte da maior distribuição de renda daquele bairro. Que legal. Praticamente você acabou de dar um exemplo. Você acabou de dar um exemplo sobre o que o pequeno varejista pode fazer nessa questão do tete-a-tete, esse contato. Que legal, mesmo ele tendo uma rede de farmácias, que ainda é um negócio pequeno, vamos dizer assim, ele conseguiu, através dessas questões que você falou, exemplo prático, isso é muito, muito interessante. E saindo um pouco dessa parte, está muito interessante, eu quero deixar a cabeça aqui trabalhar, porque é interessante, a gente sempre vê o pequeno como pequeno, né? Na verdade é isso, né? Então, muitos de nós, às vezes, vai buscar o grande varejista, achando que no grande varejista a gente vai conseguir um melhor preço e, às vezes, um produto igual. E muitos de nós cometem esse erro. Às vezes, sai até da região ou do bairro ou de alguma coisa, vai buscar o grande varejista e isso não é bom. Você acha não, qual o papel que os pequenos distribuidores podem ter nesse contexto sobre a hierarquia comercial? Vocês acham que eles podem ajudar de alguma forma? Com certeza. Quando o varejista identifica a diferença do distribuidor especializado da indústria, esse distribuidor especializado é aquele cara que trabalha com no máximo 20 indústrias e ele tem o maior mix dessas indústrias. Esse distribuidor especializado tem vantagens competitivas tão boas de compra quanto do grande operador, quanto desse grande atacadista generalista. O que ele não consegue ter é os incentivos fiscais, o que diferencia. Porém, a hora que o varejista se posiciona para essa compra e ele busca não trabalhar com as mesmas marcas ou com os mesmos produtos que tem no grande operador, esse pequeno varejo, esse pequeno distribuidor consegue diferenciar ele do grande operador, criando maior fidelização de marca. Muito bom. E você acha que... Então, você está me dizendo, eu queria que você confirmasse isso, se os pequenos varejistas, se eles se organizarem em grupos para trabalhar nesses grupos de conseguirem fazer compras maiores com preço menor, isso seria um caminho? E como eles poderiam fazer isso se esse for um caminho? Esse é um caminho, através de uma startup que nós estamos desenvolvendo também. E essa startup, ela vem a comunicar o distribuidor especializado de cada região, tá? Aonde a gente vai trazer as principais indústrias que não estão presentes nos grandes operadores, porque o Brasil é muito amplo. O Brasil, você sai de um estado e vai para o outro. Você vê marcas diferentes, você vê outros produtos. Então, a ideia nossa, nesse primeiro momento, que a gente está desenvolvendo essa tecnologia, é levar para os mercados marcas novas, aonde a gente vai conseguir fazer com que os pequenos varejos criem a sua figura, criem a sua cultura e se distancie dessa questão de ficar falando, eu vou comprar preço. Que legal. E você acha que os pequenos varejistas... O que você acha que os pequenos varejistas podem aprender com a experiência e com o tempo dos grandes varejistas, que já estão aí no mercado há muito tempo, mas sem copiar as práticas naturais? Onde ele pode se diferenciar e, ao mesmo tempo, aprender? Tem algum ponto? Tem um ponto muito importante, que se os varejistas escutar
o que eu estou falando, que é uma experiência de 30 anos de mercado, o que vai acontecer é, eles vão parar de comprar no seu principal inimigo, enfraquecer esses caras, certo? E fazer com que a sua loja e o seu comércio tenha identidade, tenha propósito dentro do seu bairro. E isso ele consegue transmitir para a população através de um posicionamento digital que o Hierarquia também vai dar. Então, toda essa estrutura montada precisa ser entendida que nós estamos caminhando para o mundo tecnológico. E que se ele não posicionar e se ele não tiver esse entendimento, ele vai continuar comprando preço até ele morrer. E não vai ter. Nós já estamos com recorde de recuperação judicial no país. Onde é que nós vamos parar? Porra, que legal isso. Eu consegui entender, adorei o que você faz. E agora eu vou usar um pouquinho da sua experiência. Estou começando um negócio novo, Estou começando um negócio novo. E você sabe que o ideal todo do negócio novo, como MVP, é você começar ele pequeno. Ou seja, eu vou ser um pequeno varejista. Vou iniciar, vou abrir as portas de um pequeno negócio. E o que você, com toda a sua experiência, pode me dar de exemplo? Eu quero saber a sua experiência para eu aplicar no meu negócio. Eu sou um pequeno varejista, estou começando. E eu vou ser sincero para você. Eu estou começando e já estou com medo dos grandes, hein? Da concorrência dos grandes. Então eu quero saber o que você pode me dar de conselho para que eu possa tornar o meu negócio saudável e fazer com que ele cresça, sem medo da competição. Primeiro ponto, saber analisar a verdadeira balança comercial do seu estado e do seu país. Porque a balança comercial que nos vendem é uma balança de importação e exportação. E essa balança, quando a gente exporta, é muito mais commodity e importa muito mais produto acabado. E a verdadeira balança comercial brasileira é a arrecadação do CMS. Quando você entra nos sites dos órgãos brasileiros que controlam isso, você vai entender em qual setor o seu estado mais está faturando ou menos está faturando. Qual é a oportunidade maior? O Hierarquia vai te ensinar a fazer essa leitura antes de você fazer seu investimento. Porque não adianta você fazer um investimento onde você está competindo com caras com grandes incentivos fiscais que você não vai conseguir lutar contra eles. Então, se você não entender primeiro o que está em cima, você não começa de baixo. Por isso, tantas empresas abrem e quebram no país hoje, justamente por não analisar a balança comercial do seu bairro, do seu município e também do seu estado. Que interessante. Vou aproveitar você um pouquinho mais agora em termos assim, em questões mais diretas. Por exemplo, você me falou, qual o imposto hoje é o mais preocupante para o pequeno varejista? O imposto mais preocupante é a arrecadação do CMS, que é a arrecadação sobre a circulação de mercadorias. Legal. Então, no país, uma média de arrecadação dos estados brasileiros, 65% a 70% é ICMS sobre o setor secundário e terciário. O que é o secundário? Indústria. O que é o terciário? Atacadista e varejista. Então, quando você entende que o seu estado, vamos pegar Santa Catarina, que é o ápice, mais de 80% da arrecadação de Santa Catarina é indústria e varejo, de atacado e varejo. Olha só que loucura! Quando a gente entende que o Maranhão sendo o mais pobre, só tem 38% dessa arrecadação. Por quê? Porque os maiores varejistas de lá têm incentivos fiscais tão grandes que pagam pouco. E aí sobe, aumenta, sobe para os pequenos. E os pequenos cada vez menor e o grandão cada vez maior, dominando. E a população no preço. Que legal! Olha que interessante, isso aí muita gente não sabe. Então, quer dizer que além da diferença de imposto, de ICMS que a gente tem entre estados, também essa diferença. Quando um é muito grande, quanto maior, ele tem mais incentivo. E aí, para que o governo consiga arrecadar o suficiente para se manter, ou para cumprir suas obrigações, ele acaba taxando mais o pequeno. É isso que você está me falando, mano? Exatamente. Coisa inclusive louca, a população acaba pagando mais, sobra na ponta da população. Enquanto ela acha que ela está comprando preço, quanto mais ela incentiva esse cara a crescer, mais ela paga imposto. Isso é legal, gostei disso. Agora uma outra coisa, vamos esquecendo desse lado que isso é muito interessante, a gente vai falar mais sobre isso em um outro momento. Mas eu quero entender o seguinte,
Dentro da hierarquia comercial, que é a sua especialidade, você também, vamos supor, eu sou um investidor, quero investir num negócio, num pequeno varejo ou numa rede de pequeno varejo. Você consegue, com a sua experiência, me orientar qual o melhor estado para eu fazer esse investimento? Fácil. Fácil. Legal, tá vendo? Você não falou isso, mas eu senti que era isso. Isso é bom demais. Sabe por quê? O cara está com dinheiro e ele quer investir. Então, o investimento que ele pode fazer, por exemplo, só como exemplo, se ele fizer em São Paulo, ele vai ter uma rentabilidade X. De repente, se ele fizer lá no Maranhão ou lá em Santa Catarina, sabe? O mesmo dinheiro investido do mesmo jeito, no mesmo negócio, com a mesma quantidade de energia, você vai ter talvez um X,5, 2X. É isso, meu irmão? Rapaz, o dia que esses caras souberem fazer conta, o dia que o empresário brasileiro fizer uma análise de investimento sobre a balança comercial, sobre uma arrecadação do CMS, ele vai começar a entender o que é a circulação de lucro. Lucro, circulação de lucro. Lucro. Boa. Quando você pegar que as principais pagadoras de impostos moram fora do estado, opa, esse estado não circula lucro. Tem a taxa de renda per capita muito baixa. Opa, o estado está recebendo, está crescendo a tributação, porém os principais CNPJs do estado são os que moram lá dentro. Por isso o Mato Grosso é a Suíça brasileira. O Mato Grosso é a Suíça brasileira porque os maiores mato-grossenses que mais pagam impostos lá, eles moram lá. Ou 70% da arrecadação do CMS está dentro do estado. Por isso que lá você vê grandes empresários crescendo, desenvolvendo como um dos maiores do mundo. Que interessante. Cara, você está dando uma aula aqui pra gente. E eu confesso que estou aprendendo muito. E você falou com propriedade. E, claro, quando a gente fala de balança comercial, é justamente sobre isso que a gente está falando. Né? O que entra e o que sai no país. Sempre essa é a nossa visão. Mas olha que interessante. Existe uma balança comercial interna e é essa que a gente tem que olhar mais, pelo que você explicou. Por quê? Dentro do nosso próprio país, se você não estiver atento a isso e não se preocupar e não dar devida atenção para isso, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa, é isso, né, meu irmão? Exatamente, cara. Legal, isso é tão claro na minha mente que se as prefeituras do mais de 5 mil municípios que a gente tem começar a olhar para isso, ela começa a atrair as empresas só pela arrecadação do ISS. Por quê? Se você fala, olha o que eu vou te falar, se você fala que mais de 60% da arrecadação do Estado é circulação de mercadoria, portanto, a arrecadação do ISS dos municípios também depende da circulação de mercadoria. Sim. Mais de 50%. E ainda, a dos impostos federais recolhidos naquele estado e também naquele município também depende de um produto acabado. Então, quando você pega governo federal e o governo municipal, a balança comercial e o ICMS. Se diminui a circulação de mercadoria, sobe imposto federal, sobe imposto municipal. Com certeza. E a população vai cada vez pagando mais sem sentir. Porque o Estado tem que se bancar. É isso, né, irmão? Exatamente. E aí ele tem que tirar de algum lugar. E de onde ele vai tirar? De nós. De nós. E do empresário pequeno e sim, médio. De pequeno, sim. Acaba refletindo. Cara, isso eu começo a fazer uma análise. Olha como isso é interessante. As pessoas não se atentam a isso. Isso não é normal o que você fala e é muito, muito legal por essa questão. Olha que interessante. Se a gente pegar isso numa área que mexe muito comigo, que é justamente com família, qualidade de vida, a gente pode também falar, você acha que a gente consegue fazer uma comparação entre aonde viver bem e onde não viver tão bem, com relação ao imposto? Isso também diz onde você pode viver melhor, ter mais qualidade de vida, né? Onde... Emerson, imagina um comércio pequeno, faturando R$1 milhão e você largando 30% para trás. Que qualidade de vida você teria? Não, nenhuma. Se você aprendesse a comprar. E não é sobre a venda, é sobre a compra. Sobre a compra. A compra Sempre. é a primícia. Assim como a gente precisa entender qual a criação do mundo, como Deus criou o nosso universo, e Adão e Eva, né? Traiu, a gente entendendo esse caminho percorrido, se você não entender o caminho percorrido dos produtos que você revende,
Você também não vai conseguir, só pelo Novo Testamento, fazer o seu negócio voar, que é só a venda. Você tem que entender a primícia. Sim, com certeza. E a primícia é assim, pessoal. Como você vai vender se você não comprou? Primeiro você tem que comprar. Primeiro você tem então que comprar. compra e depois você vende. Então comprar bem, para mim, isso já é muito claro e ele fala muito disso, é muito especial. Mas eu queria ir mais longe. Ó, eu não sou um pequeno varejista, tudo bem? Eu sou aposentado e quero simplesmente viver bem. Quero ir para um estado onde eu possa desfrutar mais do meu salário, que é fixo. Cara, pelo que você me falou, cara, com o seu conhecimento eu consigo também isso. Saber qual o estado que se vive melhor mesmo eu não sendo um pequeno varejista. Sim. Só pela relação imposto que é pago pelos grandes e pequenos. É isso, meu irmão? É exatamente isso. Que coisa especial. E ainda mais o seguinte, quando a população descobrir que na época das parábolas de Jesus e das passagens bíblicas, a gente entende que a população andava em comunidades. A população fazia negócios em comunidades. Então, quando você entende que você, população, é o maior distribuidor de renda do seu bairro, é o maior criador de renda do seu bairro, porque não importa quanto você ganha. Você ganha 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, não importa. O que importa é aonde você gasta o seu dinheiro. Porque se você é a média das 5 pessoas que você vive, você também é a média dos 5 vizinhos que você tem. Você também é a média dos 5 comércios que estão em volta da sua casa. Se todos quebrar, você também quebra. Que legal, meu irmão. Cara, adorei. Conheci muito. Vamos fazer outros. A gente tem uma questão de tempo aqui, mas, cara, que especial. Eu queria aqui, pra gente finalizar, eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui com você. Não dá, mas assim, eu queria, para finalizar, que você desse um recado ali, ó, pro público, naquela câmera. Fala para eles, abre seu coração e fala um pouco mais sobre hierarquia comercial, onde pode impactar, apesar que a gente já falou muito, mas onde pode impactar diretamente a vida, principalmente, fala com o pequeno varejista. Fala direto para ele ali. Pequeno varejista, vocês são 2,4 milhões de CNPJs do país hoje. Entendendo os 2 maiores mandamentos da terra, que é amai Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo, a gente entende que não é sobre o dinheiro. O dinheiro é o segundo plano. A maior situação que a gente precisa criar no país é quais serão os empregos do nosso futuro, dos nossos filhos. Como a gente vai direcionar ele? Como a gente vai adaptar a essa nova tecnologia chegando para que a gente desfrute mais e para não ver ela dominar a gente. Nós precisamos dominar e precisamos desfrutar mais com a nossa família, em vez de ficar 10, 12, 18 horas trabalhando, igual acontece hoje. Então a gente precisa ter o robô, a gente precisa da inteligência artificial para a gente se adaptar. Porém, o hierarquia comercial vem ensinar você a comprar para você reorganizar o seu ecossistema. E você trazer no seu ecossistema, no seu ecossistema, quais serão os novos empregos do mundo. Que legal, meu irmão. É isso. Jorge, sobre porra, só tenho a agradecer. Pessoal, uma aula tivemos aí sobre compra, hierarquia comercial. Grave esse nome. A gente está aqui hoje com um especialista, estrategista em hierarquia comercial. E foi especial demais. Esse é só o primeiro. A gente vai fazer uma série aí, porque é muito especial. Então, queria agradecer, pessoal. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Foi bom demais. E é isso. Até o próximo Mentorcast. Até mais, vamos que vamos. Bom demais, irmão.